Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma live aqui no nosso canal Inspire-se LM do YouTube, na página do Facebook e aqui no Instagram. Aqui no Insta a gente já está com a nossa convidada. Para quem não sabe aqui ainda no YouTube, eu já vou chamar ela, tá bom? Eu sou o Flávio Endo, minha missão aqui é ajudar você a viver sem ansiedade de uma forma simples e duradoura, simplesmente jogando mal-entendidos fora e ganhando consciência, né, do seu próprio funcionamento. Então esse é o nosso grande objetivo. Para hoje nós temos aqui uma convidada para conversar com a gente, e essa é a Anne de Moura. A Anne está, eu acredito que, você tinha entrado com o pessoal, né, Anne? Já vou aceitar aqui você. Deixa eu colocar você aqui no YouTube também. Vamos aqui, ó. Tá me ouvindo aí, Anne, pelo YouTube? Sim, tô te ouvindo. Certo. Seja bem-vinda. Vou aceitar aqui você também já no Insta, para a gente fazer as duas coisas. Pronto, agora eu tô te vendo no Insta também. Show de bola. Então, para quem está no Insta, para quem estiver assistindo no Insta, saiba que nós estamos transmitindo aqui pelo YouTube também. E por isso a gente tem aqui os dois equipamentos. A gente faz uma jogadinha aqui para a gente poder transmitir para os dois. Tá aqui o Marcelo chegou, Desirê, está entrando bastante, algumas pessoas aqui no Insta também. Show de bola. A câmera da Anne ali no YouTube, para quem está vendo, tá bem branquinha. Só um probleminha técnico aí, mas essa foi a melhor forma que a gente conseguiu. E vai importar mesmo vai ser a nossa conversa, né, Anne? A Anne está aqui com a gente nessa jornada. Acredito, Anne, se eu não estou enganado, você fez a primeira imersão com a gente faz um ano, não é? Tá completando um ano agora? Então, Anne, então a ideia é que a gente tenha essa conversa para trazer exemplos mesmo, né, de jornada. Então, a gente aqui é muito aberto, muito sincero. A gente conta realmente o que a gente está vivendo. Independente de ninguém aqui é melhor do que ninguém na jornada. Então a gente tem as nossas escorregadas, a gente tem as nossas retomadas, e é um pouco disso que eu acho que é legal trazer, que é tirar qualquer tipo de fantasia e trazer para a realidade, né? Em termos de resultados, em termos de dia a dia mesmo. E para a gente começar, Anne, eu queria ouvir de você um pouquinho como que, primeiro, que te motivou a chegar no Inspire-se, né? Não sei se foi alguma amiga, alguma conversa, eu realmente não lembro muito bem, não sei se foi a Jéssica, se foi a Aline, eu não me lembro muito bem. Foi o Rafa. O Rafa. Exato, foi o Rafa, perfeito. Sim. Daqui a pouco o Rafa pinga aqui, o Rafa tá sempre por aí também. Sim. E assim, antes da gente começar a falar de resultados ou de pós-imersão, pós sua primeira imersão, eu queria ouvir de você um pouco como que você vivia, como que você percebe que era a sua vida antes da imersão, antes de ter contato com este conhecimento, independente da imersão, né? Mas antes de ter contato com este entendimento sobre o seu próprio funcionamento. Então, de repente, que tipo de resultados? A gente fala que muitas vezes a gente colhe resultados amargos pelo fato de não entendermos algumas coisas. Então, se você puder trazer um pouco da sua experiência antes da imersão, conta um pouquinho para a gente como que era a sua vida aí antes. Eu sempre fui uma pessoa que, quando eu queria alguma coisa, eu ia atrás e eu acabava me cobrando muito para conseguir aquele resultado. Então, depois que eu tive conhecimento, eu acabei deixando as coisas mais fluir ao natural, assim, sem aquela pressão. E para mim foi muito bom, porque eu comecei a entender que cada um tem a sua realidade, cada um pensa de um modo e que tá todo mundo certo, que não tem errado, que a outra pessoa tem o ponto de vista dela, então tu acaba tendo mais compaixão, empatia com as pessoas também em relação a isso, né?
Porque muitas vezes a gente acaba achando que é só aquela verdade, só aquilo que a gente acha que está certo e acaba tornando as coisas mais pesadas, mais difícil, né? Então, para mim, uma coisa assim que ajudou muito foi em relação a isso, entender mais o outro e deixar as coisas fluírem, que a gente não precisa ter aquela cobrança pessoal, aquela cobrança interna, né, que a gente tem. O que em termos de passado, né, antes da imersão, os resultados, por exemplo, para você foram muito mais ligados a relacionamentos, pelo que eu entendi, certo? Isso, relacionamentos. Antes de você ter contato, me traz alguns exemplos de coisas que de repente eram comportamentos que te incomodavam ou que no outro incomodava você e que tipo de resultados isso gerava para os relacionamentos. Os resultados acabava sendo um resultado não tão positivo, né? Porque eu achava que o outro tinha que fazer o que eu queria, o que eu criava na minha cabeça, e eu criava aquela expectativa e acabava depositando em cima de outra pessoa. No momento que eu entendi que aquilo era algo que eu queria, que eu tinha para mim, e não uma outra pessoa, eu acabei não cobrando mais do outro e deixando fluir como fosse para ser. Então, acho que isso que depois que eu tive esse entendimento, ficou muito mais fácil os relacionamentos. Quando você fala relacionamento, você está se referindo a que tipo de relacionamento? Amoroso, familiar, profissional? Eu acho que um todo, tanto amoroso quanto até mesmo profissional, porque quando tu trabalha com outras pessoas, a outra pessoa não trabalha do mesmo modo que tu. E eu acabava, como eu me cobrava muito, que era uma coisa que eu tinha de me cobrar, eu acabava cobrando do outro também. Então, eu pude não cobrar tanto de mim e nem do outro. E aí foi fluindo. Perfeito. Wani, deixa eu comentar uma coisa aqui que o pessoal está falando aqui. Vamos fazer um teste. Pega o mic do seu celular, usa ele, coloca o fone de ouvido e baixa o volume do seu computador. Aí quem tiver aí online assistindo a gente, se puder dar um retorno só se melhorou. Por enquanto eu estou me ouvindo aí, Nani. Aí, você está me ouvindo pelo Insta? Isso. Tô. Ótimo, vamos seguir. Aí agora, deixa eu ver. Pode confirmar aí se deu certo, gente. Vocês estão ouvindo melhor? Pelo YouTube? Ou pelo Insta? Você está me ouvindo bem, né, Anne? Eu estou perfeitamente. Acredito que tenha resolvido. É que eu estava me ouvindo e as pessoas estavam ouvindo você de novo, agora acho que tá bom. O pessoal já deu um joinha. Obrigado, Grazi. Que bom. Grazi mandou um joinha aqui. Beleza, show de bola. Agora que eu tô chegando mais aqui, tava esse monte de probleminha técnico, eu tava meio acelerado. Aliás, como você tá se sentindo, Anne? No começo eu tava um pouquinho nervosa, mas agora já tô um pouco mais relaxada também. Acho que dá aquele nervosismo logo de início, né? É verdade. Ó, eu acho que não tem jeito, viu? Isso aí pode ser a pessoa mais experiente do mundo, vai ter um nervosinho ali no começo e faz parte, né? O importante que eu sempre digo aqui é o seguinte, né? Continue a nadar, né? Dá o próximo passo. Continue a caminhar na jornada, dá o próximo passo, né? Sim. A Lani também confirmou que no YouTube está bom o áudio. Show de bola, Lani, obrigado. Nossa, a gente tava uns problemas. E a gente se preparou, hein? Teve reunião ontem com a Lani, teve reunião hoje, a gente se preparou. Mas é tudo bem, ao vivo é assim, né? Show de bola. Anne, mais algum outro tipo de percepção com relação à sua vida antes do Inspire-se? Fora os relacionamentos? Sim, uma coisa que eu tinha muito, até conversei com as minhas irmãs, eu vi um relacionamento da minha família, assim, dos meus pais, e eu achava que
automaticamente isso se repetia comigo. Eu me via naquela situação. E assim, o que caiu a ficha para mim logo no início, no primeiro, foi que por mais que eu tinha aquela história, que eu vivia aquilo, não precisaria se repetir. Então, para mim, já no primeiro, esse sim foi o que me fez continuar na caminhada, né? Que automaticamente eu me via naquele ciclo, parecia que eu não conseguia sair dali. Mas, na verdade, o fato de não sair é de não ter o entendimento, né? E aí, a forma que tu passa, assim, para mim foi bem interessante, que eu consegui separar isso, que eu tenho aquela história que eu vivi, porém não precisa ficar alimentando e aquilo se continuar, né? Perfeito, perfeito. Você falou de jornada, a gente vai falar um pouquinho disso também, né? Como você se sentia, Anne, com relação a isso? Essa questão dos seus pais, e você está repetindo, de repente, algum comportamento, né, dentro dos seus próprios relacionamentos, comportamentos ali talvez aprendidos, né, ou, vamos dizer assim, refletidos na sua própria vida. Como você, tipo de sentimentos prevaleciam para você quando você pensava em relacionamento? Na verdade, era uma coisa assim que eu meio que já estava meio sem expectativas, né? Já tinha me conformado porque eu achava que ia ser aquilo ali e que não iria ter uma outra alternativa. Quando tu tá vivenciando aquilo, tu não consegue enxergar as outras possibilidades que tem e as outras alternativas, né? Então eu achava que aquilo já era, que ia ser normal, que ia ter que ser aquilo. Para ficar um pouco mais palpável, assim, para quem está ouvindo, você consegue dar algum exemplo? O que você via especificamente num relacionamento? Era relacionamento amoroso, no caso? Isso, esse que eu estou me referindo, sim. Relacionamento amoroso, né? O que te atrapalhava? Como que você via? Você não tinha mais expectativas, mas o que estava no seu horizonte, né? Naquele momento. Aquele ciclo vicioso de brigas, de discussões, de pensar, de querer que a pessoa sempre concorde com o que tu pensa ou com o que tu quer. Só que muitas vezes a gente passa para outra pessoa uma coisa que a gente quer. Então, um relacionamento que eu quero talvez não é o que o outro queira. E aí tu acaba meio que jogando as tuas expectativas para outra pessoa que nem tem noção do que tu quer. E aí, no momento que tu entende que aquilo é uma coisa, um pensamento teu, o que tu quer, o que tu criou, aí fica mais fácil para se libertar. Sim. Eu estava sorrindo aqui porque a gente não só quer que os outros cumpram as nossas expectativas, mas quando alguma coisa dá errada, seja qual for, a culpa a gente tende a colocar no outro também, né? Justamente. Exatamente. Isso. Nossa, eu também acabava sofrendo bastante com isso na minha jornada. Sim, e daí no momento que não tá indo conforme tu imaginou, conforme tu quer, tu acaba se frustrando, né? Porque não era aquilo que tu esperava. E aí é bem pior, né? Perfeito, perfeito. Aí você chegou até o Rafa, de alguma forma, eu não sei porque ele te... Aliás, você sabe por que ele te falou sobre isso? O que chamou a atenção dele para ele falar, olha, Anne, acho que tem uma coisa que você pode conhecer como que é. É que vocês têm um relacionamento de amizade bem grande também, né? Sim, o Rafa, eu conheço ele há bastante tempo e ele já tinha participado algumas vezes e ele sempre me convidava para participar e acabava que nunca fechava as datas. E aí é muito engraçado porque é o mesmo jeito que eu me sinto hoje, que até comentei contigo, como a gente vai indicar para as outras pessoas dele, daí tu me comentou, nas tuas atitudes. Então, é a melhor forma de tu mostrar. E quando o Rafa me passava, ele, eu não sei te dizer certo o que é, mas tu vai gostar, tu vai melhorar como pessoa. E eu vi
ele como as atitudes dele, né? Ele mudou, assim, totalmente, é outra pessoa. E aí, quando eu fiz a primeira vez, já quero que todo mundo faça, porque como foi muito bom para mim, esse entendimento, a gente quer que as outras pessoas, né, quem está próximo, faça também, né? Entenda. É verdade, é verdade. E aí ele te convidou, você aceitou. Foi Isso, fácil? Bem, não, demorou. Demorou porque as datas não fechavam, e aí sempre acabava dando que não fechava. Mas aham, demorou um tempinho até me convencer. legal, show de bola, show de bola. Tá, e aí então, no final de semana, né, a imersão, o que mais te marcou ali naquele início de jornada? Porque depois a gente vai falar um pouquinho das outras também, mas o que mais te marcou na primeira? Você lembra? Lembro. Essa questão com o passado, com o que eu vivi, que entender que tudo bem, eu vivi aquilo, aceitar, entendi que fez parte do meu passado, porém não precisava continuar comigo, né? Então eu não fiquei alimentando aquilo e dando continuidade. Foi assim o que mais me marcou. Show de bola. Ó, o Rafa tá aqui assistindo. Ele, ele mandou aí no Insta. Tá bom, Rafa, show de bola. Legal, Anne. E aí, eu não me lembro, mas alguns meses depois você já fez o online, né? Como que tem sido? Sim, Então, depois dessa primeira, e tem uma vontade de outras pessoas também conhecerem, de você ver as outras pessoas colhendo frutos como você. Que tipo de frutos você colheu nesse ano, nesse último ano, que você pode evidenciar? Claro, eu acho que tem os frutos do relacionamento, que eu quero que você aborde também, mas se tiver alguma outra coisa, porque de repente tem algumas questões que a gente conversa durante uma imersão, que não conversa em outra, que não conversa em outra, e muitas vezes, independente disso, pelo fato de ganharmos esse entendimento, ou começarmos essa jornada de ganhar esse entendimento, de se aprofundar, a gente de alguma forma colhe frutos inesperados também. Nossa, o Flávio nunca falou sobre isso aqui, por exemplo. De repente mudou alguma coisa no seu trabalho. Você colheu algum fruto ali no seu trabalho, algo que a gente talvez nem tenha conversado. Não sei se você observou alguma coisa assim. Se puder compartilhar, seria bem legal. sim, eu observei que o segundo que eu fiz online foi bem ali quando estourou a pandemia. Então, eu confesso que na primeira semana ali da pandemia, que fechou tudo, muita gente se abalou, e eu não vou dizer que eu não me abalei, e eu acabei não vendo as outras alternativas. E aí, logo depois, a gente fez o encontro, e aí, como foi reforçado tudo aquilo que eu já tinha entendido, já tinha conhecido, ficou muito mais fácil para mim me desvincular dos meus pensamentos e continuar o que eu estava fazendo, que era o meu trabalho. E como meu trabalho é online, então ficou mais fácil. Eu dei continuidade, foi um mês maravilhoso, o mês de março, não senti com a pandemia, e eu acho que isso me ajudou muito a separar, né? Porque se fosse em outro momento, talvez eu teria ficado mal e teria ficado alimentando aquilo, não conseguiria ter dado continuidade e voltado à minha rotina. Então, uma coisa também que eu entendi que a gente tem que respeitar o que a gente está sentindo. Então, eu senti aquele medo, aquela frustração, porém eu não fiquei alimentando aquilo. E aí voltei ao meu estado natural, normal, e dei continuidade à minha vida e foi um mês super bom, porque dei continuidade no que eu estava fazendo, né? E aí depois o resto do ano você conseguiu lidar bem com essa questão da pandemia? Consegui, acabei
continuando normal. Claro que tem dias que a gente acorda um pouquinho mais para baixo, mas sim, claro. Normal, assim, conseguir encarar de boa. Show de bola, show de bola. E, pessoalmente, então, voltando àquele assunto dos relacionamentos, né? O que você notou aí como resultados neste ano? A Anne, gente, para quem não sabe, confirmando, você fez mais 2 online ou mais 3? Mais Eu 3 acho, mais 3, aham. presencial, um outro logo no começo da pandemia, um com o seu amigo aqui de São Paulo e o outro agora no final do ano, certo? Então já Isso, são 4 certo. imersões que a Anne fez. Só 4. para vocês saberem, tá? A Anne pegou na veia aí a vontade de se aprofundar e de seguir na jornada. Que tipo de resultados você percebeu? Eu não sei se já tinha um relacionamento amoroso antes, começou um novo, eu também não sei disso, não sei nada dessa parte sua. E como que você tem visto isso aí? Ou tá no relacionamento, não tá? Como é que tá? Hoje eu não tô num relacionamento, mas eu tô numa fase que eu tô me conhecendo. Eu tô numa fase, como que eu posso te dizer, mais cuidando de mim, respeitando o que eu tô sentindo, sem cobrança, sem aquela pressão interna, porque antes eu me cobrava muito, tanto em relacionamento quanto em trabalho. Eu me botava metas e se eu não cumprisse aquilo, eu acabava me cobrando assim muito, e isso me pesava muito fisicamente, né, psicologicamente. E aí agora eu tô deixando fluir e os resultados continuam sendo maravilhosos, porém sem aquela cobrança interna que eu tinha. E no momento que tu tá assim, tranquilo, em paz contigo mesmo, tudo acaba fluindo de maneira natural e sem esforço. Então, para mim, isso é o que está sendo mais maravilhoso, assim. Nossa, e eu já ia te perguntar mesmo, porque às vezes as pessoas ouvem assim, ah, tá, mas então a Anne, ela tipo jogou a toalha, não tá mais ligando pro trabalho ou para as metas dela, né? Tanto que essa semana a gente falou sobre propósito de vida e sobre também metas e projeto de vida, né? Ou os nossos quereres, né? A gente quer de repente prosperar numa área, quer fazer alguma coisa. E eu sempre digo, né? A gente sempre conversa sobre. Essa é uma das coisas que a gente geralmente conversa nas imersões, que é quando nós estamos bem, pelo fato de realmente entendermos como nós funcionamos, não quer dizer que você para de fazer as coisas, mas aquela pressão, né, que foi o que você falou, aquela cobrança e muitas vezes culpa, ansiedade, tudo isso vai embora, mas os resultados não vão embora. E, pelo contrário, o que eu percebo é que muitas vezes melhoram, os resultados melhoram. Então, tem uma ilusão, eu tinha muito essa ilusão, Anne, de eu tenho que colocar pressão em mim para o resultado sair, sabe? E eu vejo muitas pessoas nessa mesma ilusão, de que precisam daquela pressão, daquela cobrança para executar, para atingir resultados, para atingir metas. E já ia perguntar para você e você mesma falou, né? Não, Sim, não, os resultados acompanham ou até melhoram. Não sei se você percebeu, talvez até uma melhora, não é? sim. E é tão legal que aí tu vai vivenciando, tu vai fazendo a tua rotina diária, só que com mais leveza, com mais tranquilidade. E aí as coisas vão fluindo e vai acontecendo sem aquela agitação, sem aquela cobrança, aquela ansiedade. Então é muito legal essa parte, no momento que tu entende que tu não precisa fazer aquele esforço absurdo, que tu só ir Trabalho, andando né? conforme o Trabalho. ritmo. Trabalho eu sempre digo, né? Trabalho faz parte, é importante, é gostoso, quando não tem esforço, né? Então eu digo assim, carro, por exemplo, o carro, né? Ele trabalha para andar, para se deslocar. Tem lá um trabalho, né? Mas quando ele atola, por exemplo, e a pessoa às vezes acelera mais para desatolar, é onde tem um esforço enorme com um resultado ridículo, né? Muitas vezes não sai do lugar. Então, mais ou menos essa comparação que eu gosto de fazer, né? De Exatamente. trabalho e esforço
e o quanto que gera de resultado, né? Show de bola. Deixa eu conversar aqui com o pessoal também. Tem um pessoalzinho aqui tem um pessoal aqui no Instagram. Se alguém quiser deixar perguntas, eu estou de olho aqui, tá bom? No Insta e também no YouTube. Fiquem à vontade aí para a gente. A gente já está quase indo para os minutos finais aqui da conversa com a Anne. Se alguém tiver alguma pergunta para a Anne de como tem sido a jornada, enfim, o que vocês quiserem perguntar para ela, a gente bate um papo aqui em cima do que você perguntou, tá bom? Show de bola. Anne, 4 vezes. Acho que essa é uma pergunta que algumas pessoas, até familiares, às vezes, estão falando, mas de novo, você vai ver a mesma coisa, a mesma, né? O que você tem a dizer sobre isso? Sim, isso é uma coisa que eu já escutei. Nossa, mas tu estava precisando tanto assim que está fazendo pela quarta vez, bem assim me falaram. Mas é muito legal porque toda vez são situações diferentes, a gente acaba compartilhando algumas histórias ali, e aí às vezes alguma pessoa fala alguma coisa assim pessoal que acaba se encaixando perfeitamente com o que tu está vivendo, com o que tu já viveu, e aí tu entende que tá tudo certo, é todo mundo tá no mesmo ritmo, no mesmo barco, né? E o que eu gosto bastante é das histórias, assim, das pessoas, escutar. Então, cada vez o princípio é o mesmo, porém, toma rumos diferentes, assim, no meu ver, né? Espera só um pouquinho, Anne. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui do meu. Aí, deixa eu ver se voltou. Pronto, você está me vendo aí no Insta? Está me ouvindo no Insta? Peraí. Tá me ouvindo no Sim. Insta? Tá, beleza. Então, é muito engraçado, né? Porque também outra coisa que as pessoas perguntam é, mas você está precisando, né? E não é bem um precisar, né? Eu até costumo dizer que esse conhecimento, ou mesmo aqui, o assunto que a gente traz aqui no canal do Inspire-se, não é um assunto para quem precisa somente. Claro que ajuda para quem está ali, de repente, afogando, né? E de repente passando mal de ansiedade, estresse, depressão. Com certeza tem capacidade de trazer uma luz, de trazer uma esperança, trazer uma forma de ver e de se entender diferente e ajudar essa pessoa. Mas não é para quem está precisando somente. E é também para que nem pessoas como você que querem se aprofundar, querem colher mais frutos e mais benefícios deste entendimento, de se aprofundar nesse entendimento. E eu acho muito louvável a jornada que você tem feito, Anne, porque eu percebo que muitas pessoas às vezes pingam, têm um conhecimento, entende ali superficialmente, vai para o outro, entende superficialmente, vai para o outro, entende superficialmente, acaba se tornando uma pessoa que sabe muito, sabe pouco de muitas coisas. Então acaba não se aprofundando, não chegando realmente no onde vai colher muito mais frutos, né? Então eu vejo que pessoas como você assim, independente se está fazendo a imersão com a gente ou não, mas se pegar o assunto aqui numa live dessa e puder pegar já um livro, puder pegar já uma forma de se aprofundar, né? Segue, se aprofunda, porque vai colher frutos, né? Assim como a Ana está trazendo aqui, né? Muitos frutos dá pra gente colher. Show de bola. Quer comentar alguma coisa, Anne? Não, eu acho que é isso aí. E aí, quando tu sabe, que nem tu diz, quando sabe a direção que tu tem para seguir, fica muito mais fácil, né? Porque aí tu já tem o Muito. princípio e aí tu só dá continuidade naquilo, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. Deixa eu ver, alguém tinha comentado alguma coisa aqui? Deixa eu ver. O Emerson.
Fala, Emerson, show de bola. Acho que não é bem uma pergunta que ele colocou aqui. Deixa eu ver o que mais tem. Ah, não, aqui já era logo do começo. Sou meio novato aqui, viu, Anne, no Insta, então eu às vezes fico meio perdido aqui. Mas agora eu vi que as mensagens que eu tava lendo aqui são lá do show de bola. Tudo na prática se resolve. Então, tô aprendendo. Legal. Se ninguém tem mais perguntas aqui, eu vou fazer mais uma pergunta para você, Anne. Como você perguntou para mim, né? Como falar isso para as pessoas ou como recomendar, tal? Como tem sido para você isso, Anne? Por que você recomenda essa jornada e como você tem feito isso? Então, eu até, talvez na hora de me expressar, assim, eu acabo falando com as pessoas mais próximas, né? Eu falo com aquela empolgação total, porque para mim mudou muito na minha vida, mudou bastante, então eu acabo querendo que as outras pessoas também façam ou conheçam, mas é aquela coisa, né? O que foi bom para mim, eu tô querendo pro outro, então isso até tem que dar uma mostrar nas atitudes que nem tu falou mesmo, né? Mas assim, as pessoas mais próximas, todas eu já comentei, já falei, e é maravilhoso. Quando eu fiz o primeiro, né, até chamei o Rafa e disse, obrigada por ter insistido tanto, por ter falado inúmeras vezes, porque ele já tinha me convidado várias vezes para participar, e é muito bom. No momento que tu entende, é libertador, tu consegue viver com mais leveza. Acho que é essa palavra que eu descreveria, né? Legal. E é tão simples, né, Anne? O entendimento em si é tão simples que não precisa ser não tem distinção, né? Quem pode entender isso, né? A gente vê crianças, idosos participando aqui com a gente, ouvindo. A mensagem é muito simples, basta querer olhar, né? Com carinho, com um olhar de respeito pelo assunto, porque muitas vezes, como é simples, muitas pessoas também acabam descartando, né? E deixa para lá. Sim. Show de bola. Deixa eu ver mais perguntas. Não. O Emerson tinha feito uma brincadeira ali, pediu desculpa. O Emerson estava sumido. Deixa eu ver. Aqui no YouTube também não tem mais perguntas. Show de bola. Então essa era a minha última pergunta para você. Deixa eu comentar aqui com o pessoal. Na semana que vem, então, a gente tem live, às 15h15. Terça-feira, às 15 horas e 15 minutos. Terça é a nossa próxima live. Anne, eu queria te agradecer novamente aqui pela oportunidade desse bate-papo. Espero que este ano aí seja muito iluminado para você também, com muitas revelações, muitos insights, né? Siga na jornada, independente de como você escolher, que tipo de passos você vai dar nessa jornada. Como você bem falou, a direção é muito importante, né? E então conte com a gente também para o que você precisar para seguir na direção. O que importa para nós muito é que você siga na jornada e siga colhendo frutos. E vamos ver se a gente marca mais algumas aí também para a gente ouvir mais os resultados que você vem colhendo. Tá bom? Claro. Deixa eu agradecer. Vou passar a palavra para você também, para você falar com as pessoas aí, os seus seguidores. E aí a gente já dá um tchau. Eu que queria te agradecer aí pelo convite. Até foi uma surpresa, porque eu até estava acompanhando as outras lives aí de vocês na semana. Aí quando a Jéssica fez o convite, eu já de cara eu aceitei. E é sempre legal, porque essa conversa é basicamente o que a gente tem, né, nos treinamentos, e
e sempre tu acaba pegando alguma coisa que tu vai levar contigo, que tu vai depois, vai acabar dando um insight. Então é muito legal que tudo é conhecimento, tudo a gente aproveita, e vamos combinar mais vezes. Com certeza, com certeza. Esse ano, vixe, agora a gente vai ter muitas lives aí para a gente trocar umas ideias e também as imersões, né, Anne? Espero você aí também. Deixa eu só dar uma lidinha aqui no comentário. O Rafa ele falou aqui, tchau, ansiedade. O Emerson mandou um abraço, Emerson, para você também. Saudade de você. E é isso. Show de bola. Gente, então, Anne, obrigado novamente. Pessoal, obrigado. Tenham todos aí um ótimo final de semana. Deus abençoe você e nos vemos na terça-feira que vem, às 15 horas e 15 minutos, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.